Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e nessa aula estarei ensinando a função conte.valores, tá? Nas duas últimas aulas anteriores você aprendeu a função soma, a função média e agora você vai utilizar a função conte-valores, tá? O que a função conte-valores ela vai fazer? Vamos ver o que o Excel diz pra gente, ó, igual conte.valores. Calcula o número de células e um intervalo que não estão vazias. Ou seja, ele vai contar células que não estão vazias. Tem que ter algo lá dentro. Pode ser um número, pode ser um texto. Não importa. Se tiver vazia, ele não conta. Se tiver alguma coisa lá dentro, ele conta. Mas que tipo de contagem é essa, tá? Vou demonstrar para vocês. Imagine que você tenha uma moeda de 50 centavos, uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos. Vou aqui o formato moeda, tá? Então você tem uma moeda de 50, uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos. Vamos fazer uma soma. Igual soma, seleciono o intervalo. Eu tenho no total R$1,75 em moedas, beleza? Vou fazer uma média. Então, qual que é a minha média de moedas? Minha média de moedas é 0,58. Até fiz no lugar errado, mas não tem problema. A gente repete aqui, ó. Média. E escreve aqui média. Então, a minha média de moedas é 58 centavos. Agora, se eu te perguntar, Maria, João, Pedrinho, quantas moedas você tem? Eu tenho 3 moedas. Uma moeda de 50, uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos. E é para isso que a conte.valores ela serve, para fazer esse tipo de contagem, tá? Então, geralmente, isso aqui você pode utilizar com textos, quando você precisar contar, quantos funcionários eu tenho, quantos clientes eu tenho, quantas operações eu fiz nesse dia. E isso vai funcionar, tá? Então, aqui eu vou contar, tá? Decore esse nome, contar. Igual conte.valores e seguimos aquela mesma regra que a gente fez na soma, que a gente pode fazer na média. Posso trabalhar com abas diferentes, posso trabalhar na mesma aba, tá? Tem a questão lá do ponto e vírgula, por quê? Eu poderia ter mais 3 moedas aqui, igual conte.valores, abro o meu parênteses, seleciono esse primeiro intervalo. Se eu fechar o parênteses, ele vai me trazer 3 moedas, porque é o que eu tenho de moeda, uma de 50, uma de R$1 e uma de 25. Só que se meu outro coleguinha também tivesse moedas, o que eu poderia fazer? Fecho aqui, apago esse parênteses, ponto e vírgula e seleciono o meu outro coleguinha. Que valor que vai trazer aqui? 6. Beleza? Então nós continuamos utilizando aquela regra que a gente aprendeu lá na função soma, tá? Então esse é o nosso conte-valores. Ele vai contar os valores. Todavia, entretanto, como eu disse no início da aula, ele só conta células que contêm algo. Então, veja, se eu deletar, por exemplo, essa moeda aqui de 50 centavos, tá? Vou deletar ela. Ó. O meu conte-valores, ele não conta mais, mesmo estando aqui selecionado para ele contar. Só que aqui também a gente tem que tomar outro cuidado. Por quê? Se eu digitar aqui uma coisa que não tem nada a ver com moedas, como, por exemplo, a Palmeiras, tá? Ó, vou digitar aqui dentro. Ó. Palmeiras não tem mundial. Ele contabiliza também. Então tome muito cuidado com isso, porque às vezes você está contabilizando uma coisa que não tem nada a ver com texto. Ou você pode estar contabilizando um texto que não tem nada a ver com número. Ele vai contar, porque para ele o que importa é se a célula está vazia ou se contém algo. Então tome muito cuidado com isso para não fazer caquinhas no seu relatório. Tá bem? E essa é a função. Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui na minha primeira aba, tá? Que é a minha aba de cor verde. O registro dos funcionários, aqui eu estou utilizando o funcionário, mas poderia ser um ID de produto, um ID de cliente, tá? É um registro totalmente aleatório. E eu tenho o nome deles aqui. Aí eu gostaria de saber, quantos funcionários tem na minha empresa? Quantos clientes eu estou atendendo? Conte.valores vai te responder. Então você escolhe uma célula onde você quer colocar esse valor. Por exemplo, aqui na D1 vou colocar o total de func, tá? Arrumei. Igual
conte.valores, abro o meu parênteses e seleciono aqui o nome das pessoas. Ó. E dou Enter. Se eu selecionasse, ao invés do B2 até o B18, eu selecionasse aqui, ó, o A2 e o A18, Matheus, o que, que você fez aí que você modificou? Ó? Ele está selecionando de B2 até B18, né? Eu vou pegar esse intervalo, ó, e vou arrastar para onde eu quiser, ó. E eu vou arrastar aqui agora, ó, pro A2 e o A18, tá? Senão eu precisaria o quê? Apagar isso aqui e selecionar aqui, ó. Então eu só simplesmente pego e arrasto, tá? Fecho o parênteses e dou Enter. Também dá 17. Por quê? Porque ambos estão preenchidos, tá? Então, geralmente, né? Talvez o nome pode, sei lá, o sistema não pode ter pegado, enfim, ter dado algum problema. Mas geralmente sempre vai ter uma coluna que, tipo, ela sempre vai estar totalmente cheia porque ela é o início. Ela é o que amarra a coisa. E geralmente o que amarra a coisa é um ID. Geralmente, né? Não é uma regra absoluta. Mas geralmente o que amarra as coisas são os IDs. Mas nesse caso, tanto faz. Se eu puxasse o conte valores ou no registro ou no funcionário, iria dar o mesmo resultado. Prova. Igual conte.valores, abro parênteses, seleciono aqui os nomes, fecho parênteses e dou Enter. Ambos estão 17. Todavia, vamos supor aqui que no Matheus eu deletasse o nome. Ó. Aqui ficou 16, aqui ficou 17. Porque aqui está vazio e aqui está preenchido. Então, tome cuidado com esses detalhes, tá bem? Legal. Primeiro exercício foi. No segundo exercício, seria isso aqui, por exemplo, atendimento a cliente, tá? Poderia aqui ser um horário, mas eu coloquei entrada e saída, tá? Então, estaria relacionado com, por exemplo, acomodação, por exemplo, um hotel, por exemplo. A data que o cara entrou, a data que o cara saiu e o tipo de acomodação que ele ficou. Aí eu quero saber quantos clientes eu atendi até aquele dado registro que eu tenho. Então, vamos lá. Igual conte.valores, abro parênteses, seleciono o nome do meu cliente, fecho parênteses e dou Enter. Então, eu atendi até esse dado momento 19 clientes. Lembrando que, como todas as colunas aqui estão totalmente preenchidas, tanto faz se utilizasse o nome, a entrada, a saída ou o tipo de acomodação, daria 19. Tá certo? E agora, a gente vai para o último exercício, também bem tranquilo, que é uma lista de DVDs, tá? E aí, eu quero saber, olha, quantos DVDs eu tenho? Igual conte.valores, abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses e dou Enter. Outro adendo, não seleciono o título, porque se você selecionar o título, ele vai contabilizar como um a mais. Então toma cuidado. Quando você for fazer a seleção, não pega o título da coluna. Não pega o título da coluna. Veja, aqui eu tenho 28. Se eu clicar aqui para pegar o DVD, ó, 29. Então, toma cuidado para não pegar a coluna. Beleza? E essa foi a função conte.valores, tá? Quando que eu vou utilizar ela? Geralmente, talvez em alguns relatórios, beleza? Então, você aprendeu aqui 3 funções básicas, mas importantes no Excel. A soma, a média e a função conte.valores. Tudo bem? Faça o exercício, né? Baixa o arquivo, acompanha a aula comigo, ficou com dúvida, volta o vídeo e bom aprendizado. Te espero na 7ª aula. Fui!